Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Se você chegou aqui nesse canal, aproveita então e se inscreva no canal, badale aí o sininho para que você fique por dentro todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Aproveita também e dá uma curtida nesse vídeo. Hoje nós vamos continuar a República Velha e nós vamos também continuar os movimentos sociais falando basicamente sobre o contestado. Roda a vinheta. A Guerra do Contestado, ou o Movimento do Contestado, ou exatamente a Revolta do Contestado, seja lá como for que você queira nomear, vai acontecer então entre os anos de 1912 e 1916, durante o governo do Marechal Hermes da Fonseca. Essa guerra, então, esse movimento, ele vai acontecer no sul do Brasil, em uma região que nós vamos chamar exatamente de região do contestado. A região do contestado, ela fica exatamente na fronteira de dois estados, que seria o Paraná e Santa Catarina. É uma região que ela literalmente seria contestada por esses dois estados. O Paraná dizia que era dele, Santa Catarina dizia que era dele, e até então não se definia a posse do território, de quem exatamente era a região do contestado. Então, durante muito tempo, ela ficou sob litígio. E aí, então, esse litígio faz com que nem o Paraná e nem Santa Catarina invista naquela região, porque havia o medo de investir e mais tarde perder, então, para o outro estado. Então, nós vamos ter uma completa falta de investimentos, uma ausência do estado ali naquela região. A partir de um determinado momento, a gente percebe então que aos poucos vai ocorrendo naquela localidade uma ocupação do território. E a gente costuma chamar então o povoamento dali, a população daquele local, de sertanejos. E eles vão para lá porque aquela região é uma região onde a gente vai verificar a exuberante mata araucária e a existência também de campos de erva mate, que era muito importante como elementos de extrativismo e que poderia ser explorado por uma população que começa a chegar ali e ocupar aquele território. Esses sertanejos também vão se estabelecer no local, desenvolvendo a pequena agricultura, desenvolvendo a pecuária e passando então a viver da extração da erva mate, também da exploração da mata de araucária, de uma forma sustentável. Acontece que a partir de um determinado momento, o governo brasileiro ele vai então ceder essa região a um sujeito chamado Percival Farquhar. Ele era um investidor americano, um magnata acostumado a fazer empreendimentos, um investidor estrangeiro, que então ele já teria inclusive feito outras negociações com o governo brasileiro. Foi ele o responsável pela construção, então, o início da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. A gente tem também a Light, seria um investimento dele, e outros investimentos que ele já teria aqui no Brasil. Então, através de uma empresa sua, a Brazil Railway Company, ele vai então propor a construção de uma estrada de ferro que saia de São Paulo e vá até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Acontece que essa estrada de ferro passaria pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Nós temos São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí então, ele certamente passaria pela região do contestado. É essa passagem que vai dar alguns problemas ali naquela região. E o problema maior está porque o governo brasileiro concede ao Percival Farquhar, vai conceder também 15 quilômetros de um lado por onde passa a ferrovia e 15 quilômetros também do outro lado da ferrovia. Num total de 30 quilômetros que seria explorado pelo magnata americano. E aí uma subempresa também sua, que era uma madeireira, quando chega ali pela região de Araucária, que ele percebe aquela floresta, aquela grande quantidade
de vegetação e percebe que aquilo seria muito interessante também para ser explorado, ele vai então instalar uma outra subempresa que seria a Southern Brazil Lumber and Colonization. Foi bonito esse inglês, né? Olha só, então vai explorar a madeira daquela região, claro, de uma forma predatória, nada autossustentável. E aí nós temos, para essa exploração da madeira e também para a construção da estrada de ferro, é preciso então desabrigar algumas pessoas, é preciso então desalojar alguns moradores de alguns lugares por onde a estrada vai passar e principalmente por onde a madeireira Southern vai então agir. E é nesse momento que nós vamos ter a expropriação dos sertanejos. Eles serão expulsos daquela área. Aqueles sertanejos que achavam que por estar ali as terras já eram deles, agora serão expulsos. O governo, então, vai dizer que eles terão que sair. Os cartórios, eles são algo muito novo aqui no Brasil. A gente não tem escrituras dessas terras. A gente não tem a posse documentada dessas terras, desses terrenos. Então, naturalmente, eles vão ter que sair. O outro elemento também que é importante é que quando a estrada de ferro começa a ser construída, nós vamos verificar trabalhadores vindo de todas as regiões do Brasil para aquela localidade. A gente vai verificar então a contratação de mais ou menos 8.000 trabalhadores. Só que em um determinado momento a obra vai parar. E quando a obra parou, esses trabalhadores eles foram simplesmente jogados ao descaso e vão ficar ali naquela região, sem emprego, sem moradia, sem condições nenhuma de vida. E isso vai gerar um descontentamento. E a gente percebe então que no momento em que os sertanejos são expropriados, eles vão acabar se juntando com esses operários que também estão revoltados, e isso daí vai dar uma confusão. Certamente vai dar uma confusão. Naquela região, pessoal, é importante destacar que nós temos sertanejos que estão sendo expulsos, desempregados das ferrovias, expropriados de suas terras e quase todos eles descontentes com a República. Como a República que não trouxe melhoria a nenhum desses indivíduos. Então a gente percebe um outro elemento fundamental, é que aquela região sul, ela é composta por antigos participantes da Revolução Federalistas, ela é então de descendentes da Revolução Farroupilha, saudosos da República Juliana e que muitas vezes falavam da bravura daquelas pessoas envolvidas naquela região ali durante a Guerra do Paraguai. Então, é um povo que está acostumado a brigar, é um povo que não foge de uma peleia. E aí, o descontentamento naquela região, associado com todas essas circunstâncias, isso daí está virando um barril de pólvora. Isso daí vai dar problema. Uma hora ou outra, a gente percebe que o negócio vai estourar. O ponto-chave para eclodir o conflito, e tem a ver com o messianismo, haja vista que o contestado também é um movimento messiânico, ele está associado à crença num líder religioso ali daquela região. E também a crença numa lenda que a gente chama de sebastianismo, que prega basicamente o retorno de líderes que já morreram para comandar exércitos em nome de uma causa santa. Mas vamos entender isso daí. Acontece, gente, que durante muito tempo, ali por volta de 1850, 60, do século XIX, a gente percebe então uma figura de um monge, um curandeiro místico, uma figura que sabia tratar de doenças com ervas, com orações, e que era tido como milagreiro, chamado João Maria. E que esteve envolvido com alguns conflitos naquela região, nesse período aí de meados e final do século XIX. Acontece que em 1880 ele some, e naquela região, dado o sebastianismo, eles acreditavam inclusive no retorno dessas pessoas místicas, trazendo então recados divinos em uma determinada circunstância que serviria então para resolver algumas pendengas, algumas peleias. Acontece que mais ou menos por volta de 1911 vai chegar ali naquela região um monge chamado Miguel Lucena Boaventura, que vai se auto-intitular o monge José Maria. E se dizer então, se apresentar como uma reencarnação do monge João Maria. E como reencarnação do monge, ele teria um recado. Ele teria então uma mensagem do monge a passar para aquelas pessoas.
Isso vai acontecer então na região de Taquarussu. Em 1912, nós teríamos naquela região a realização da festa do Arraial do Bonfim. E aí então, depois da festa, era muito comum então o pronunciamento dos religiosos daquela localidade. E o monge José Maria, ele vai se pronunciar. Ele vai então falar para as pessoas sobre algo que ele teria a contar para aquela gente. E ele vai falar então principalmente sobre o caráter sagrado que tinha aquele território. Era muito importante dizer para aquelas pessoas que aquela localidade ela seria um reino milenar. O Messias e o Salvador, ele chegaria ali e levaria dali as pessoas para o paraíso, garantindo a ressurreição e ao mesmo tempo a salvação da sua alma. Mas antes que isso acontecesse, o diabo viria primeiro para tentar expulsar aquelas pessoas dali. E esse diabo viria em forma de um dragão de ferro que solta fumaça, faz um barulho estridente e que deixa um rastro de ferro por onde ele passa. Isso seria imediatamente associado à presença das empresas estrangeiras, ao trem, à locomotiva e à expulsão daquelas pessoas. Já havia toda uma predisposição em não sair dali. Então o discurso religioso ele só vai reforçar a ideia de que agora nós vamos ter que ficar para pelo menos salvar a alma, lutar até o final pela salvação da alma, ficando aqui e morando, vivendo, habitando esse reino milenar e esperando o Salvador chegar e nos levar para o paraíso. Nesse mesmo momento ocorre um ataque surpresa das tropas do governo. Após o arraial, nós temos um massacre em Taquarussu. Mas é importante também a gente levar em consideração que as metralhadoras acabaram não funcionando nesse ataque. E muitos acabaram então, inclusive o general da expedição, acabaram sendo mortos pelos rebeldes. Alguns então, inclusive o monge José Maria, vai ser morto e acreditando na ressurreição, eles não vão enterrar completamente o monge, eles vão então cavar um buraco e pregar apenas umas tábuas, porque eles acreditavam que o monge então iria ressuscitar para comandar toda uma batalha, para comandar toda então uma ação de guerra contra as tropas do governo. Muitos então foram presos e ao serem presos eles vão ter a sua cabeça raspada e a partir daquele momento os rebeldes do contestado passavam a ser conhecidos como pelados, os pelados da cabeça raspada que lutavam contra os peludos que eram as tropas do governo. Olha que interessante isso daí. Acontece que depois da invasão das tropas e da forma então muito covarde, talvez seja isso a palavra, que eles atacaram a região, a adesão ela praticamente vai ser em massa dos camponeses, formando então um exército de sertanejos para então combater e ao mesmo tempo expulsar e resistir aquelas tropas e ao mesmo tempo as empresas estrangeiras. É nesse momento que algo curioso passa a acontecer, então, na Guerra do Contestado. O comando do exército, ele passa para uma menina de 15 anos, uma virgem, chamada, então, Maria Rosa, que ela, então, cavalgava um cavalo branco e ela andava com uma coroa de flores e, ao mesmo tempo, uma espada florida, e ela dizia que ela tinha sonhos com o José Maria. Ela tinha sonhos com o monge. E nesses sonhos, o monge mandava um recado para que o exército resistisse, expulsasse as empresas estrangeiras e, ao mesmo tempo, combatessem as tropas do governo. Gente, é importante destacar que já havia uma predisposição de resistência. Eu vou insistir nisso. O elemento messiânico, o elemento da liderança religiosa, ela apenas vem reforçar, ela vem dar significado a uma coisa que já estava predisposta a acontecer, que era necessariamente a resistência. O exército já estava mais ou menos com 20 mil homens e eles resolveram então retomar Taquarussu, fundando ali ao centro da resistência e ao mesmo tempo fundando várias vilas santas ali naquela região do contestado. E ao mesmo tempo nessas vilas eles fundavam sociedades igualitárias que viviam à base de troca, basicamente do extrativismo daquela região, tanto da erva quanto também da floresta, e ao mesmo tempo faziam um discurso contrário ao governo republicano. E aí é que a gente vai verificar as questões.
É importante destacar, gente, que nós estamos falando de pessoas que estão resistindo porque elas estão sendo expropriadas de suas terras, elas estão sendo, naturalmente, pessoas que estão sendo expulsas dali e automaticamente não vão ficar com nenhum tipo de renda para sobrevivência, de uma região onde o Estado é ausente, o Estado não dá a mínima assistência. E isso é uma questão que foi discutida, inclusive, no Congresso. Isso é uma questão que vai ser discutida pelas pessoas. Mas o governo, que naturalmente está do lado do Percival Facquard, do capital estrangeiro e de alguns outros setores conservadores, ele vai dizer que aquelas pessoas que até então estão sendo desprovidas e expulsas, na verdade são um bando de fanáticos, de vagabundos, de arruaceiros, que não querem trabalhar e precisam ser combatidos a ferro e fogo, e a todo custo, nem para isso a gente tenha que exagerar na violência. E é aí que nós teremos novos ataques. Esses novos ataques eles vão acontecer em vários lugares. Mas em 1914 nós temos uma vitória de novo na região de Taquarussu, onde nós vamos verificar que nesses ataques, além da brutalidade do ataque, da brutalidade das armas, muitas metralhadoras, nós vamos verificar eles levando canhões e até aviões para combater então os rebeldes sertanejos. Essa é a primeira guerra que a gente vai verificar, segundo alguns historiadores, com o uso da força aérea, com o uso de aviões aqui no Brasil. Inclusive também um primeiro acidente aéreo que a gente vai verificar nesse momento, onde o piloto, eu não recordo o nome dele aqui, vai ser inclusive condecorado como o primeiro herói da aviação. Eu não lembro, sinceramente, esse nome, tá, gente? Não está vindo da minha cabeça agora. E aí nós teríamos o cerco da região. E aí então, para facilitar a busca, o combate e uma verdadeira caça a esses sertanejos, eles vão então, as tropas do governo vão então contratar pessoas que vão caçar esses sertanejos, que formavam um grupo que a gente chama de vaquianos. Esses vaquianos ajudariam a encontrar os redutos sertanejos, a encontrar os esconderijos, a encontrar os focos de resistência para facilitar os ataques, inclusive ataques surpresa. Para dificultar ainda mais a resistência, a gente percebe então que o comando das tropas ele vai cortar o abastecimento de alimento, de qualquer outro suprimento para aquelas regiões, fazendo com que a dificuldade ela fique realmente numa condição precária. Aí nós teremos então o ataque das tropas do governo às cidades, às vilas santas que foram formadas ali, e é brutal, eles vão incendiar muitas casas, eles vão decapitar pessoas, eles vão então chegar então destruindo totalmente o local com muita violência e vão tomar Taquarussu, que era o centro de resistência. Quando eles tomam Taquarussu, a gente verifica que o episódio é tão violento, vai ser chamado então como a Páscoa Sangrenta, haja vista a violência dada aquele momento ali do ataque que é contemporâneo da Páscoa daquele ano. Isso em 1916. E aí nós teríamos a rendição. Nós teríamos então alguns sobreviventes se rendendo. A gente percebe então que nesse momento já fica nítido que quem está ganhando e quem está com vantagem são as tropas do governo. E mesmo se rendendo, essas pessoas serão decapitadas. Homens serão então degolados. E mulheres servirão como troféu de guerras. Muitas mulheres, inclusive meninas, serão violentadas sexualmente ali para bel prazer das tropas. O próprio comandante da tropa, eu não recordo também o nome dele aqui, ele vai então escrever mais tarde que ele mesmo, pessoalmente, decapitou, matou 600 pessoas. Ele, só ele. Então ele fala isso como orgulho, como troféu de guerra, que naturalmente lá no Rio de Janeiro, no Palácio do Governo, vai lhe render alguma medalha ter matado essas 600 pessoas. E aí a gente verifica que é uma guerra onde a gente percebe então mais ou menos ali por baixo uns 10 mil mortos, a destruição então daquela comunidade e finalmente uma definição da área do contestado e das fronteiras dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Em um momento mais tarde a gente vai perceber então que nessas regiões, tanto do Paraná como de Santa Catarina, o contestado é esquecido, porque ele traz à tona uma identidade mulata.
Ele traz à tona uma identidade cabocla, uma resistência popular. E muitos governos posteriores, eles vão fazer questão de deixar isso no esquecimento. E aí a gente vai perceber então que a colonização, a vinda de imigrantes de outras regiões, principalmente alemães, italianos, que vão fundar colônias ali, é quem vão acabar então sendo destaque ao mesmo tempo, se construindo uma identidade daqueles estados, daquelas localidades, como uma identidade branca, civilizada, europeia, requintada, e ao mesmo tempo que representava um grau de superioridade e civilização para aquelas regiões. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente explicou aqui. Eu espero também que você dê um like aí pra gente, se inscreva no canal e aproveite então e curta de montão as nossas programações. E o canal H de História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Valeu!